Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Esperança. Hoje ouviremos sobre uma mensagem vitoriosa. Além de ser uma mensagem para pecadores e uma mensagem bíblica, em terceiro lugar, vemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem vitoriosa. Jesus foi sepultado. Por que Paulo coloca essa expressão aqui? Para dizer para mim e para você que a morte de Cristo não é uma ilusão. Ele morreu e de fato foi colocado em uma tumba, foi sepultado. A morte de Cristo foi real e a sua ressurreição também é real. Não é uma história inventada, não é conto. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, como os judeus não acreditavam, quando o sol raiou, a pedra rolou, o universo perplexo ficou, porque o Espírito Santo atuou, o Filho se levantou, a morte ele derrotou, Cristo ressuscitou, a vitória nos legou, a salvação nos entregou, nosso coração transformou. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Paulo pregou esta mensagem aos coríntios, porque algumas pessoas diziam que não havia ressurreição. Paulo disse que Jesus foi visto primeiro por Pedro e depois por mais de 500 pessoas. É impossível que mais de 500 pessoas sustentem uma mentira a vida inteira sem jamais vacilar. Depois foi visto por Tiago, irmão de Jesus, e também o próprio apóstolo Paulo afirma que viu ao Senhor. O texto também fala que os apóstolos viram Jesus e depois de tudo, o próprio Paulo também viu a Cristo. É verdade, Cristo ressuscitou. A pedra rolou e ele está vivo. Conhecer e saber sobre a ressurreição de Jesus é muito importante. Paulo estava repreendendo os coríntios que não criam em ressurreição. Ele diz no versículo 14 de 1 Coríntios 15 o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Já no versículo 17 do mesmo capítulo de 1 Coríntios, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, é tudo mentira. E vocês não foram perdoados de nada. Nos versículos 18 e 19 de 1 Coríntios 15, Paulo afirma: e ainda mais, os que dormiram em Cristo e pereceram, não têm esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O Evangelho é real. É vitória, Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e habitaremos eternamente em Sua presença. O Evangelho não é a fé dos perdedores, é a fé daqueles que têm verdadeira vitória que vem de Deus, porque Cristo venceu a morte, deixou a sua tumba e ressuscitou. Onde estão os grandes guerreiros deste mundo? Gengis Khan, onde está? Onde está Júlio César? Onde está Átila o Huno? Onde está César Augusto, Alexandre o Grande, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte? Onde estão os grandes pensadores, líderes de religiões? Buda, Confúcio, Mahatma Gandhi? Onde estão os corpos dos grandes pregadores evangélicos, Spurgeon, Simonton, José Manuel da Conceição? Nenhum deles está vivo. Mas vá a Jerusalém, a tumba do Senhor. Ele não está lá, ele está vivo, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, não é vã a nossa fé, nem vã a nossa esperança. Nós temos a esperança de vida eterna. Nós veremos a Jesus como ele é. A Bíblia diz que nós seremos como ele é. Você já parou para meditar que porque Cristo ressuscitou, você o verá como ele é? Você já se deteve para pensar que no dia final você verá Jesus em glória? Você já imaginou como será olhar dentro daqueles olhos de chama de fogo? Já pensou como será ver aqueles cabelos brancos como a alva lã? Você já imaginou como será ver aquele rosto resplandecente como o sol na sua força? Já pensou como será ouvir aquela voz como voz de muitas águas? Você já parou para pensar em como será ver aquela espada saindo da sua boca para destruir o iníquo, o maldito, para destruir o diabo, o anticristo e todos os seus seguidores e falsos anjos? Você verá Cristo, porque ele ressuscitou. Você terá vida eterna na presença dele. Meu irmão, você já sabe o final da história. Pare de querer viver como uma vítima. Você não perdeu.
Sabemos que a vitória é nossa. Este mundo está passando, bem como a sua concupiscência, mas nós passaremos toda a eternidade na presença de Cristo Jesus, se de fato nos arrependermos de nossos pecados e cremos nele como nosso Senhor e Salvador. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais vitoriosa que existe, porque se você tem Cristo, você será ressuscitado e terá a vida eterna. É como diz um grande hino composto pelo americano Bill Gaither: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A vitória já é nossa. Você já ouviu notícia mais maravilhosa do que essa? Que o Deus eterno deu seu único filho para morrer na cruz e nos salvar? Ele morreu por pecadores como você e como eu. E essa é a mensagem da Bíblia, que veio revelar a você que Jesus Cristo é o Salvador, que morreu para pagar os teus pecados na cruz. O que ele requer de você nesta hora é que você se arrependa da vida pecaminosa que tem vivido e creia que ele é o único Filho de Deus, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Se você receber a Cristo como seu Salvador, pela graça de Deus, você terá a vitória garantida lá nos céus. Um dia o seu corpo será ressuscitado. Sua vida não se limitará mais a este mundo caído. Você verá o Senhor face a face e passará toda a eternidade ao seu lado. A mais bela de todas as mensagens é a mensagem do Evangelho. Que você se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Jesus no dia de hoje. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Invoque a Jesus e Deus lhe dará a salvação. Ame o Evangelho, creia no Evangelho, encha-se do Evangelho, que você seja um instrumento para proclamar este Evangelho, porque não há mensagem mais importante do que o Evangelho de Cristo Jesus. Que o Evangelho lhe encha de paz, que ele traga significado à sua vida, que ele te encha de esperança, que ele faça de você um instrumento útil nas mãos do Senhor Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, orar pela sua vida. Você que está em casa e ouviu essa mensagem, se quer ser perdoado dos seus pecados, quer receber a salvação, quer ter paz com Deus e verdadeira alegria no seu coração, creia em Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou orar por você, que você agora coloque a fé em Cristo Jesus, que você receba o perdão de pecados, que você experimente a bênção da vida eterna. Vamos orar clamando a bênção do Senhor sobre a tua vida neste dia. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa querida irmã que me escuta em sua casa no dia de hoje, por esse querido irmão que ouviu essa palavra do céu para o seu coração. Muito obrigado porque o Espírito Santo abriu a sua alma. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça a fé desta pessoa, que ela coloque a sua fé somente no Senhor Jesus, que os seus olhos espirituais estejam voltados para o Senhor e que ao crer em Cristo Jesus, essa pessoa ouça a sentença, ó Deus, de liberdade, de perdão em seu coração, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em seu ser. Derrama sobre essa pessoa as tuas mais ricas bênçãos e que ela entenda que ao crer em Cristo Jesus, ela se tornou a pessoa mais vitoriosa da terra. Derrama sobre todos os amados que nos veem e nos escutam neste dia as tuas mais ricas bênçãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.